Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil e sejam bem-vindos a mais um Giro de Notícias, quadro aqui do canal onde eu trago para você as notícias mais relevantes da semana e o impacto delas nos seus investimentos. E nesse giro falaremos especificamente da alta da Selic, que saiu de 14,75% para 15% ao ano. O que isso vai impactar na sua vida financeira, na economia brasileira e também nos seus investimentos de renda fixa e renda variável? Para ter essas respostas, é só ficar comigo até o final. Para você que está chegando agora no canal, já clica no botão vermelho de se inscrever e curte esse vídeo, porque assim você ajuda a fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. E para dar início a esse giro de notícias, vamos entender o que de fato aconteceu. O Copom, ele cravou a Selic, ele subiu a Selic para o patamar dos 15%, que é o juros mais alto desses últimos tempos, e a gente pega até mesmo na máxima que teve por volta de 2016, a Selic está num patamar ainda mais elevado. E além dessa alta da Selic, eles também mandaram alguns recados que podem vir a fazer a Selic subir ainda mais em reuniões futuras ou também reduzir de acordo com o cenário econômico tanto do Brasil quanto fora dele. O primeiro ponto é que o Banco Central está bastante preocupado com as expectativas de inflação, que estão bem acima da meta dos 3%. Então, se você pega nos últimos 12 meses aqui no Brasil, a inflação passou dos 5%. Segundo ponto é em relação à economia global, especialmente a imprevisibilidade da política econômica do Donald Trump, lá nos Estados Unidos, o que representa um fator de instabilidade para economias emergentes, como é o caso do Brasil. Outro ponto é que a resiliência da nossa economia aqui do Brasil, com o crescimento do PIB, que vem acontecendo nesses últimos tempos, podem fazer com que a inflação aumente, principalmente no setor de serviços. Então, esses são alguns dos motivos que fizeram a Selic subir para esse patamar de 15%. Além disso, outros dois pontos foram destacados dentro dessa ata do Copom, que o primeiro deles é que eles têm ciência de que esse aumento da Selic pode fazer com que a economia desacelere, então é um ponto negativo da Selic estar tão alta. Além disso, o Banco Central ele entende que provavelmente é o momento de encerrar esse ciclo de alta, ou seja, eles imaginam que nas próximas reuniões eles não vão subir a Selic, eles vão simplesmente observar os efeitos que foram causados na economia brasileira e se eles conseguirem reduzir a expectativa de inflação, naturalmente a Selic vai acabar caindo. E pegando o histórico recente da taxa Selic, o que a gente consegue observar? Que no ano de 2016, aproximadamente, a Selic bateu um teto bastante elevado, 14,25%. Logo em seguida, nós tivemos anos consecutivos de corte da Selic, batendo uma mínima histórica de 2% no ano de 2020. Por conta da alta da inflação, que se iniciou por conta da pandemia, nós tivemos um novo ciclo de alta, batendo 13,75% em 2023. Ao longo de 2023 e 2024, a Selic foi reduzida, batendo 10,5%. Contudo, desde então, ela só vem subindo, batendo nessa última reunião 15%. E quando a gente olha para o cenário econômico aqui do Brasil, mesmo com essa Selic bastante elevada, a nossa economia vem conseguindo apresentar um certo crescimento. Mas o ponto central, o motivo principal que fez a Selic acabar subindo é justamente a inflação, que ainda está, de certa forma, descontrolada no nosso país, batendo um patamar muito acima da expectativa, da meta que o Banco Central tem de 3% e batendo, inclusive, acima da faixa de tolerância, que vai até 4,5%. E se a gente pega nos últimos 12 meses, a inflação bateu 5,32%, então está bem acima ainda dessa faixa de tolerância. Então, resumindo, todas essas informações que eu passei para vocês, basicamente a expectativa é que a Selic fique estagnada e o Banco Central vai simplesmente observar o cenário, e se a inflação começar a reduzir, a Selic também vai acabar caindo. Agora vamos falar sobre o impacto dessa alta da Selic nos seus investimentos, tanto de renda fixa quanto de renda variável, e vamos começar pelo investimento mais popular do Brasil, que é a poupança. Sempre que a Selic está num patamar acima dos 8,5%, a poupança é calculada da seguinte forma: 0,5% ao mês mais a TR, que é a taxa referencial. E como você pode estar observando agora, considerando o valor atual da Selic, que está em 15%, a rentabilidade da poupança bate aproximadamente 8,17% ao ano, o que é uma rentabilidade muito acima do histórico da poupança, mas ainda assim muito abaixo de outros investimentos que vão ser tão seguros quanto a poupança, mas que vão trazer uma rentabilidade a longo prazo muito superior. Então, assim como valeu no passado, ainda hoje a poupança é um péssimo investimento. Agora, olhando a rentabilidade de outras aplicações que sim rendem muito mais do que a poupança. Começando então com o Tesouro Selic,
que vai render justamente a taxa Selic mais uma determinada taxa que não vai fazer tanta diferença assim a longo prazo. E nesse caso eu selecionei 2 títulos do Tesouro Selic, um com vencimento em 2028 e outro com vencimento em 2031. Então, enquanto a Selic continuar em 15% ao ano, essa será a rentabilidade da sua aplicação. Cabe destacar que você tem um desconto de imposto de renda, assim como se aplica em basicamente quase todas as aplicações de renda fixa. Então, esse cálculo de 15% ao ano é simplesmente a rentabilidade bruta do seu investimento. Temos também aqui os títulos pré-fixados, que agora estão sendo emitidos a uma taxa de 13,5% ao ano, para um vencimento de 2028, e 13,68% ao ano para um vencimento em 2032. E essas taxas são, de certa forma, um sinal de que o mercado já está esperando que a Selic vai acabar caindo, então é por isso que essas aplicações do pré-fixado têm uma taxa um pouco menor em relação à taxa Selic atual do Brasil. E depois nós temos também a outra opção, que é o Tesouro IPCA+, que garante para você uma rentabilidade acima da inflação. Temos aqui como exemplo o Tesouro IPCA 2029, que tem uma rentabilidade de IPCA mais 7,56, e o Tesouro IPCA+, 2035, com juros semestrais, que rende IPCA mais 7,27. E no caso do Tesouro IPCA+, a gente consegue ter taxas extremamente elevadas, então a rentabilidade ainda assim é bastante atrativa, porque IPCA mais 7 é um rendimento muito alto, até mesmo quando a gente compara com a renda variável, com o Ibovespa aqui no Brasil, nesses últimos 10, 15 anos, você teria conseguido superar o índice geral de ações com essa rentabilidade de IPCA mais 7. E por fim, nós temos aqui também alguns exemplos de aplicações que vão render de acordo com o CDI, como por exemplo um CDB, que rende 100% do CDI, 105, 110, enfim, cada CDB vai ter uma taxa em específico. Considerando hoje o CDI, que está rendendo 14,90% ao ano, o que nós temos? Uma aplicação que rende 100% do CDI vai render na prática de maneira bruta 14,9% ao ano. Uma taxa de 105% do CDI vai render 15,65%, uma taxa de 110% do CDI vai render 16,39% e uma aplicação que rende 120% do CDI vai oferecer para você uma rentabilidade de 17,88% ao ano. Então, a partir desses dados, fica muito claro que a renda fixa ficou mais atrativa ainda. Agora, falando em relação à renda variável. Sempre que os juros do país sobem, isso se aplica ao Brasil, aos Estados Unidos e a qualquer outro país, os ativos de renda variável vão acabar sendo negociados a múltiplos menores, justamente porque agora existe a possibilidade de você investir o seu dinheiro na renda fixa com um risco muito menor, com uma taxa mais elevada, fazendo com que as ações sejam negociadas a múltiplos menores. E a gente consegue perceber isso olhando para o histórico do PL do índice Ibovespa aqui no Brasil. Então, o que nós temos de dados? Entre 2001 até 2025, o Ibovespa foi negociado a um PL médio de 10,92 vezes. Considerando o PL atual de 8,96, nós temos que o PL atual do Ibovespa está 18% abaixo da média, justamente porque a Selic está num patamar muito elevado. Outro fator importante é que dentro do mercado de ações, muitas empresas operam de maneira bastante alavancada, ou seja, elas pegam dinheiro emprestado para expandir as suas operações e no longo prazo elas vão pagando todas essas dívidas, algo que acaba sendo bastante benéfico para elas, porque elas conseguem acelerar o seu crescimento. Por outro lado, quando a Selic sobe, o custo dessa dívida também acaba aumentando. E pegando como exemplo aqui, a dívida da CPFL Energia, que é uma das principais empresas hoje do setor elétrico brasileiro. 81% da dívida da empresa está atrelado ao CDI. Então, quando o CDI sobe, no caso a Selic sobe, vai fazer com que o custo da dívida para a CPFL acabe aumentando, fazendo com que, na prática, ela tenha um custo de juros muito maior e, na prática, o lucro dela acaba diminuindo, pelo menos no curto prazo. Então, é importante que você avalie também o tipo de dívida que as empresas que você investe têm e quais são as taxas atreladas a essa dívida. Em alguns casos, a empresa tem uma dívida em dólar, em alguns casos, a empresa tem uma dívida atrelada ao IPCA e, em outros casos, a dívida está atrelada ao CDI,
como é o caso da CPFL Energia. Mas, apesar de todos esses pontos que eu te apresentei em relação à renda variável, quando a bolsa de valores fica mais barata, você tem a possibilidade, tem a oportunidade de pagar mais barato pelas ações, e quando a Selic começar a cair, a tendência é que esses ativos comecem a se valorizar. Algo que aconteceu, por exemplo, no Brasil entre 2016 até mais ou menos 2020, onde a Selic apresentou uma grande queda, como eu mostrei para você no início desse vídeo, e a bolsa de valores, em contrapartida, começou a subir de maneira desenfreada. Então, quando você tem um cenário de juros bastante elevados, você tem uma grande oportunidade dentro do mercado de renda variável. E se você quer ajuda para conseguir encontrar boas aplicações em renda variável e também no mercado de renda fixa, para você conseguir aproveitar todo esse cenário econômico, eu tenho um curso de investimentos chamado A Capital do Dinheiro, que vai ajudar você a fazer isso na prática, para que assim você invista o seu dinheiro com muito mais segurança, sabendo exatamente o que você está fazendo com o seu dinheiro, para que no longo prazo você consiga ter um maior potencial de retorno. Para mais informações, é só escanear o QR Code e entrar no site ou clicar no primeiro link da descrição. Então, nesse vídeo você teve acesso à notícia mais relevante da semana, que foi o aumento da taxa Selic e o que isso vai mudar na sua vida, nos seus investimentos e na economia geral aqui do Brasil. Se você gostou, curte, se inscreve e ative o sino para que sempre que sair um vídeo novo por aqui você seja informado. E eu vou deixar na tela também um outro vídeo recomendado para você saber exatamente o próximo vídeo a ser assistido. Um grande abraço e até a próxima.